Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 2, na nossa semana 4, falaremos sobre a segregação urbana e socioespacial. Bem, segregação urbana e socioespacial. No campo, as ciências humanas, a segregação espacial é a dignidade de grupos sociais ou étnicos dentro de um determinado retilíneo. Pode ocorrer em diferentes escalas, entre elas a infra-urbana, a urbana regional ou a urbana nacional. A segregação pode, portanto, obedecer a critérios de etnia, nacionalidade ou classe social e seu caráter espacial é fundamental. A segregação repousa, antes de tudo, sobre um poder que exclui e frequentemente resulta da introdução de valores econômicos nas relações sociais, que produz formas de poder que revelam favoráveis à sua expressão espacial. Aqui temos duas imagens, onde podemos observar, onde nós temos exemplos de segregação espacial, onde de certa forma ocorreu essa separação, ocorrendo por classes, uma vez que nós temos de um lado condomínios luxuosos, onde a população de maior poder aquisitivo reside, Em contrapartida, do outro, podemos observar o crescimento da ocupação dessas áreas, denominadas áreas periféricas, ou áreas de favelização, onde ocorreu uma ocupação desordenada, onde ocorreu a ocupação da classe pobre da população. Tá certo? Temos a segregação urbana, essa segregação urbana aí também chamada de segregação socioespacial, refere-se à periferização, como eu falei, ou marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais por fatores econômicos, culturais, históricos e até raciais no espaço da cidade. Lembrando que as cidades, principalmente em países subdesenvolvidos, com a situação do Brasil, a segregação espacial está presente de forma gigantesca, onde podemos observar a separação, a classificação das pessoas de acordo com suas moradias ou localidades em que residem. Pode-se dizer que a segregação urbana é a representação ou reprodução espacial e geográfica da segregação social, estando quase sempre relacionado com o processo de divisão e luta de classes, em que a população mais pobre tende a residir em áreas mais afastadas e menos acessíveis aos grandes centros econômicos. Esses espaços segregados, além do mais, costumam apresentar uma baixa disponibilidade de infraestrutura, como, por exemplo, falta de pavimentação, saneamento básico, espaços de lazer, entre outros. Basicamente, as cidades constituem-se a partir de seus sítios ou espaços centrais, expandindo-se a partir de então. Nesse interim, as classes economicamente mais abastadas tendem a localizar-se nas proximidades desse centro, uma vez que são esses os espaços mais caros e valorizados. E, no entanto, a segregação urbana traz inúmeros problemas às cidades. O primeiro é, obviamente, a desigualdade em si. A segregação urbana, também chamada de segregação socioespacial, refere-se à periferização ou marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais por fatores econômicos, culturais, históricos e até raciais no espaço das cidades. No Brasil, alguns exemplos de segregação urbana mais comuns são a formação de favelas, habitações em áreas irregulares, cortiços e áreas de invasão. Pode-se dizer que a segregação urbana é a representação ou produção espacial e geográfica da segregação social, estando quase sempre relacionada
com o processo de divisão e luta de classes, em que a população mais pobre tende a residir em áreas mais afastadas e menos acessíveis aos grandes centros econômicos. Esses espaços segregados, além do mais, costumam apresentar uma baixa disponibilidade de infraestrutura, como pavimentação, saneamento básico, espaço, lazer, entre outros. Ou seja, essas são áreas de ocupação onde, de certa forma, não é dotado de infraestrutura, né? O que geram esses déficits aí. As camadas mais pobres da população, com menos recursos, são justamente as que gastam mais com transporte diário, que têm mais problemas de saúde por conta da falta de infraestrutura, entre elas principalmente o saneamento, né? Que são penalizadas por escolas de baixa qualidade e assim por diante. A própria segregação não apenas um reflexo de uma condição social, mas um fator que contribui para tornar as diferenças ainda mais profundas, né? Onde criam verdadeiros vazios entre essas classes sociais, onde há uma grande divisão, né? Onde, de certa forma, a população mais rica, né? A parcela da população onde tem o maior poder aquisitivo, se tem uma boa qualidade de vida, mora-se em locais com infraestrutura em todos os aspectos. Em contrapartida, podemos falar da população mais pobre, em que vive em áreas onde, de certa forma, são punidas, né, por não ter essa rede de infraestrutura que vai dar uma maior qualidade de vida a essa população. Além disso, nós temos as chamadas bordas das cidades, né, que ampliam-se o crescente desordenado nos bairros periféricos, além das favelas e das casas em áreas irregulares, com a proximidade de curso d'água principalmente. Essa população acaba sofrendo demais, né, uma vez que onde ela vai construir, por exemplo, no caso das favelas, né, um incêndio numa favela, por exemplo, onde há a presença de muitos gatos, né, ou seja, aquela fiação feita de forma irregular, né, temporária, né, onde a maioria das casas são feitas de madeira, o papelão, né, o que dá para construir, né, e outra coisa também seriam as casas em construção nas áreas irregulares, né, que são penalizadas com as chuvas, né, no final do ano, principalmente no período das chuvas aqui no Brasil, no verão, onde ocorrem desabamentos, né, e com isso acabam perdendo suas vidas nessas casas aí ou construções em áreas irregulares. Além também dessas construções às margens dos rios, né, ou seja, onde eles encontram uma parte de terra que teoricamente não tem dono, né, eles ocupam aquela área, constroem suas casas, porém com o aumento dos rios, né, ocorrem alagamentos e acabam perdendo tudo que construíram no decorrer daquele ano, né, principalmente eletrodomésticos, roupas, moradias, e alguns acabam perdendo as vidas também. Essas áreas são compostas por pessoas com baixos salários, poucas condições de renda e que não possuem outra opção a não ser residir em locais com pouca infraestrutura, o que caracteriza a segregação urbana, né? Ou seja, há uma falta de políticas sociais para que, de certa forma, proporcione a essas pessoas pelo menos moradias mais dignas, né? para os chefes de famílias e sua família, né? E suas crianças principalmente, são as que mais sofrem. A segregação urbana, como podemos ver, revela as contradições econômicas e sociais da sociedade contemporânea sobre o espectro do espaço geográfico.
Temos também, entre as inúmeras formas de segregação, temos a segregação involuntária, né? Esse caso representa a segregação involuntária, aquela que não ocorre de forma planejada por parte dos seus atores, mas que forja pelas condições sociais e econômicas. Esse tipo de segregação não pode ser confundido com segregação voluntária, também chamado de autossegregação, uma vez que ela é praticada por grupos economicamente ricos que buscam afastar-se do inchamento das cidades, passando a residir em locais mais ou menos isolados, geralmente em grandes condomínios residenciais luxuosos. A segregação urbana, como podemos ver, revela as contradições econômicas e sociais da sociedade contemporânea sobre o espectro do espaço geográfico. Entende-se também pelo processo de gentrificação, né, o processo de revitalização dos espaços urbanos ou aparentemente substituição das paisagens de caráter popular por construções típicas de áreas nobres, né? Trata-se de um espaço em que o espaço geográfico urbano transforma-se e ressignifica-se, sobretudo em função da valorização acentuada e do enobrecimento de uma área antes considerada periférica, né? Muitas vezes as áreas periféricas de uma cidade formam-se de maneira não planejada, seja através de invasões, seja através de expansão descontrolada de loteamentos imobiliários em áreas afastadas. Esses locais quase sempre sem infraestrutura básica, como saneamento, né? Ou seja, água tratada, esgoto tratado, falta de asfalto ou de transporte público de qualidade, sofrem pela sua distância em relação aos principais centros urbanos, onde essa população realiza atividades para o seu sustento. Temos também o processo de descentralização, com o tempo a prolifera-se aquilo que o geógrafo Roberto Lobato Corrêa denomina por descentralização, em que as áreas centrais, detentoras dos principais serviços e atividades urbanas, multiplicam-se e disseminam-se para outras áreas. Com isso, regiões antes desvalorizadas e sem estruturas ressignificam-se, passando por uma acentuada especulação imobiliária e modernização de seus espaços. É nesse contexto que a gentrificação ocorre, pois as áreas antes desvalorizadas passam a ter um custo muito alto, ao passo que a população residente nesse local é gradativamente substituída por um perfil comercial e outros grupos sociais mais abastados. Com isso, a paisagem modifica-se e as zonas que antes eram só guetos, barracos e pobreza transformam-se em condomínios, prédios e casas de médio e alto padrão. No entanto, é importante ressaltar que a transformação desses espaços não representa necessariamente uma mudança no padrão de vida da sociedade, haja vista que a população mais pobre, ao emigrar dessas regiões, passa a habitar outras localidades, geralmente ainda mais periferizadas, ainda mais longe dos centros urbanos. Essa ocorrência é chamada de segregação urbana, né? Ou separação, né? No meio urbano. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos aí. Até a próxima.